Olá, hoje eu vim falar um pouquinho a respeito de uma passagem bíblica que está no livro de Lucas, capítulo 16. Ali conta uma história, né? Jesus estava falando a respeito dessa história. Então ali fala basicamente de três personagens, né? Um rico, um pobre. E ali mostra que o rico, claro, vivia numa vida boa, confortável, mas o pobre, que era chamado de Lázaro, ele vivia em penúria. E além de não ter alimento suficiente, ele também tinha feridas. Até os cães iam lamber as suas feridas. Mas por fim o pobre morre, né? O pobre morre, e aqui fala assim que ele é levado pelos anjos junto de Abraão. Quem é esse Abraão? A Bíblia mostra aí pelo contexto todo que é Deus. Mas o rico também morre. Só que o rico, aqui fala simplesmente que ele foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Interessante isso, né? Ali em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então, imagina a cena, né? Então, dos pontos de vista de Deus, aquele que morre, mas que crê no seu filho, ele tem a vida eterna. Aquele que, não é porque o homem era rico, mas aquele que não deu consideração à grande salvação que Cristo deu por nós através do seu sacrifício, sua morte, ele, aos olhos de Deus, ele é morto. Pois é, ele não vai ter a vida eterna. Então, o que acontece aqui é o seguinte, que o rico fala para Deus assim: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Aí ele pensa que Lázaro é empregado dele, né? Olha só. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonias nestas chamas. Então o tormento dele era muito grande. Na verdade, né? Ele achava que... Ele não queria ir para o lado lá do pai Abraão, né? De Deus. Mesmo porque não dava, né? Deus falou que havia um grande precipício. Esse precipício significa que a chance que ele tinha foi dada a ele em vida, assim como para Lázaro, que foi a mesma chance, ele não aproveitou. E o que acontece é que Deus explica para ele, né, que para o rico: lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você em agonia. É claro que, apesar da situação, da circunstância de Lázaro, ele tinha fé no Salvador. Já o rico tinha fé nas suas riquezas. Por isso que é complicado. As pessoas que têm riquezas, elas têm que exercitar a humildade, a modéstia. Porque senão as riquezas são um laço que facilmente as derruba. Porque a questão não é ser rico nem próspero, de jeito nenhum, né? A fartura, Deus promete na Bíblia que haverá fartura futuramente na terra, haverá. Mas o ponto é, no que a gente concentra, qual é o nosso alvo nessa vida? Ter sucesso financeiro, pessoal, romântico, seja lá qual for o sucesso, né? Ser a pessoa mais bonita do mundo, mais inteligente, ser a pessoa que mais recebe likes em alguma mídia social. Então esse é o ponto. A diferença entre pessoas que agradam a Deus e que são carimbadas com selo de salvos, não por obras, porque nós não temos mérito algum, é só pela graça, através do sacrifício de Cristo. E também a fé que nós exercemos nele é uma fé que nós recebemos de Deus, é dom de Deus. Mas o ponto é que no desespero, o homem rico,
ele diz assim para Deus, né? Pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Então ele estava, até nesse momento, preocupado com os irmãos, né? Puxa vida. Então ele era daquela turma assim que eu estou sofrendo aqui, mas não quero que mais ninguém sofra, né? Um ponto até positivo, eu pelo menos, na minha modesta opinião, né? Mas a resposta do pai Abraão, que é Deus, a este homem é a seguinte: Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então, mensagens do além, de mortos, pessoas mortas, para avisar o que devemos evitar para não termos uma situação difícil lá na frente, não há necessidade, né? E ainda a questão fica um pouquinho mais difícil para quem acredita nisso, porque olha só, o rico disse assim em resposta: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Olha, tá vendo? Ó, Deus. Não, então, assim, porque vai que eles não leem a Escritura, vai que eles não leem Moisés, né? Então, vamos garantir que eles não venham para cá. Por favor, faça que alguém aí dos mortos, né? Quem sabe até Lázaro, né? Pudesse ir lá avisá-los. Aí Abraão, né, Deus, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E a prova que a fé não depende de alguém do além ou alguém ressuscitar dos mortos. Não faria diferença nenhuma, é que o próprio Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, esteve entre os judeus, quando ele veio na terra, esteve entre os gentios, e os judeus, porque em João capítulo 1, ele disse assim, que ele veio para os seus, que eram os judeus, mas primeiro para os judeus, depois para toda a terra. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem ou de se tornarem filhos de Deus. Então, quando hoje, nesse mar de ideologias, de filosofias, nesse mar de tantos achismos, de tantas opiniões humanas, de pessoas que são sábias aos seus próprios olhos, de pessoas que dizem ter capacidade de ouvir pessoas do além, de outros mundos. Primeira coisa, elas estão enganadas, porque a Bíblia é muito clara ao dizer que mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, ninguém ouviria. E não é através dos mortos que Deus usa pessoas para dar aviso do seu amor, eterno amor, por ter dado seu Filho Jesus Cristo. Não, é através de pessoas vivas, como eu, você, pessoas que vivem na carne o sofrimento e as adversidades da vida, através de pessoas que creram em Jesus Cristo, ouviram a palavra, creram naquele que enviou a Cristo. Aí sim, tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, passou da morte para a vida. É muito sério a gente entender que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade. João 17:17 diz isso. Guarda-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, o fio de prumo para sabermos sobre aquilo que é verdade, o que significa nós termos vida eterna. Alguns
por exemplo, citam que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Então, hoje muitos acreditam no movimento de que a Terra vai ter uma limpeza, né? Onde bilhões serão levados para um mundo inferior. O ser humano, ele pode acreditar no que ele quiser, em qualquer coisa. Eu posso acreditar, por exemplo, no Gasparzinho, eu posso acreditar na fada sem dente, eu posso acreditar, por exemplo, que amanhã vai ser um dia que, por exemplo, se hoje é quarta, amanhã pode ser sexta, mas amanhã não vai ser sexta. Independente do que eu acredite em qualquer assunto, a minha crença no assunto não torna essa crença não faz com que isso seja verdade. É isso que a gente tem que entender. Não adianta. Porque muitas pessoas não entendem o seguinte: o mundo espiritual, ele tem muitos seres. Tem os seres que servem a Deus e os que servem a um outro Deus. Tem aqueles que servem a Deus, o Pai de Jesus Cristo, vamos falar assim para ficar melhor, mas tem os que servem a um outro Deus, que é o Deus desse mundo, que a Bíblia, lá em 1 Coríntios, fala que é o Deus desse sistema, Satanás. E Satanás é muito inteligente e ele faz crer que ele não existe. A maioria das pessoas hoje não creem na existência de Satanás. O mal é abstrato. Muitas pessoas que se dizem cristãs também, não é que não acreditam, mas é como se não acreditassem. Mas o maior problema não é que elas acreditam se existe ou não Satanás, mas elas não acreditam na palavra de Deus, que é suficiente. Se você fala para uma pessoa, João 5,24, quem ouve a palavra de Deus, crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E outros textos que falam fartamente de como que Deus vai resolver essa questão, como que Deus já resolveu através de Cristo. Não precisa de 300 vidas para você voltar a pagar, você nem sabe o que você está pagando. Ah, mas lá no mundo espiritual eu sei. Não precisa nada disso, nada. Deus é muito melhor do que a imaginação do homem. Que o homem, a tendência dele desde criança é o mal. O homem não será reformado. Cristo colocou esse homem, que somos nós hoje, descendentes de Adão, na cruz. O homem não tem conserto. O único jeito que Deus deu é crucificando esse homem. Jesus tirou o pecado do mundo e colocou esse homem na cruz. Eliminou essa criação. E agora, através da sua ressurreição, seremos também ressurretos com ele. Morremos nele e ressuscitaremos nele, com ele, para ele. Não existe verdade nessas afirmações de outras vidas. Você tem, como Abraão disse ali, né? Nós temos os profetas, Moisés, os profetas e em especial e o principal, Cristo, que veio e confirmou as leis, os profetas e os salmos, e mais do que isso, ele deu a sua vida por todo aquele que ouve a palavra, crê naquele que enviou a Cristo. E aí sim, ele tem vida eterna. Não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. Se a palavra de Deus não for suficiente para você, para mim, então eu lamento dizer que você não estará com o pai Abraão, com Deus. Você estará num outro lugar e que não vai ser bom. Uma outra condição que não será boa. Pense nisso. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Simples assim.
que Deus abençoe você. Hoje, 12 de julho de 2023, quarta-feira. Grande abraço e até a próxima.